Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre quem nós vamos pensar hoje, né? Vamos pensar sobre Jesus, o Jesus em quem cremos. O que você sabe acerca do Jesus em quem você crê? Há algum tempo atrás, meus irmãos, nós na igreja, em culto presencial, refletimos sobre quem é Jesus para nós. E nós fizemos uma espécie de passeio pelas Escrituras para ver algumas declarações. Então, naquela ocasião, nós vimos declarações de João, o evangelista, que começa o seu evangelho com palavras profundas acerca de Jesus, dizendo, por exemplo, que ele é o verbo de Deus, que estava no princípio com Deus e que é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E ele, Jesus, é a luz que resplandece nas trevas e vence as trevas. Que ele é aquele que dá a todos quantos o recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, estas, dentre outras declarações. Vimos também, meus irmãos, naquela ocasião, declarações de Pedro, reconhecendo Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versos 15 e 16. Como aquele que tem as palavras de vida eterna. João 6, 68. Como aquele cujo nome é o único em quem podemos ser salvos, Atos 4:12, e também aquele que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, Atos capítulo 10, 42. Vimos também, meus irmãos, declarações de João Batista, reconhecendo Jesus como aquele que, mesmo tendo nascido neste mundo depois dele, já existia antes dele, por ser a manifestação divina na pessoa do Filho em carne humana. João capítulo 1, verso 15 e verso 34. E também João Batista declara que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Também vimos, meus irmãos, a declaração de Nicodemos, o fariseu do Evangelho de João, né? Reconhecendo Jesus como mestre vindo de Deus. João 3, verso 2. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Foi o que disse Nicodemos a Jesus. E vimos, meus irmãos, declarações de Paulo, dizendo acerca de Jesus que ele é, dentre outras coisas. Paulo disse muita coisa acerca de Jesus, né? Mas, dentre outras coisas, ele diz que Jesus é aquele cujo evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Romanos 1,16. Que ele é o Senhor da glória. Romanos 2,8. Que ele é aquele que, crucificado, tornou-se escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, manifestação do poder e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 23 a 25. Que ele é aquele que é antes de todas as coisas e em quem todas as coisas subsistem. Colossenses 1,17. Ele é aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. E ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, versículo 5. E o escritor aos Hebreus, meus irmãos, vimos também, reconheceu a Jesus em toda a extensão da sua carta, como, dentre outras coisas, aquele por meio de quem Deus nos fala, aquele que é superior aos anjos, por ser o Filho de Deus, aquele que é superior a Moisés, aquele que é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, aquele que é exemplo de perseverança em meio às provações e, principalmente, aquele que é a salvação, que não deve ser negligenciada, porque não escapará da condenação aqueles que assim agirem. Muita coisa, né? Você sabe essas coisas sobre Jesus? Precisa saber.
E não é difícil saber, basta ler as Escrituras com atenção. Agora, meus irmãos, hoje eu quero tomar por base o texto de Lucas capítulo 8, a partir do verso 40 até o verso 56, onde nós temos duas histórias interessantes, né? A realização de 2 milagres. E daqui nós vamos tirar, meus irmãos, algumas lições bem práticas sobre o Senhor Jesus. Então diz aí assim o texto: aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer, e os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. O que é, meus irmãos, que nós podemos, de forma bem prática, aprender desse episódio, desses acontecimentos, desse texto, acerca de Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Muita coisa, né? E eu quero refletir com os amados irmãos em apenas algumas dessas coisas que nós podemos aprender acerca do Senhor Jesus. E a primeira delas, meus irmãos, é que não há impossíveis para Jesus. Aprendemos com esses milagres, com esses acontecimentos, que não há impossíveis para Jesus. E parece que o povo daquela ocasião já estava aprendendo isso na prática, porque Jairo tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte, e a quem ele foi procurar para curá-la? Foi procurar a Jesus. Não foi procurar outra pessoa a não ser a Jesus. A mulher que já havia 12 anos, sofria de uma hemorragia, apressou-se para tocar em Jesus, crendo que ela poderia ser curada da sua enfermidade. Essa mulher que tinha uma hemorragia não havia ficado parada em termos de busca por cura durante aqueles 12 anos. Não, ela gastara, diz o texto, com os médicos, todos os seus haveres, sem obter sucesso. Mas o simples toque nas vestes, na orla da veste de Jesus, foi suficiente para ela ficar completamente curada da sua enfermidade. Antes ela fora desenganada pela medicina vigente na época, mas agora, imediatamente depois de tocar na veste de Jesus, lá estava ela,
completamente curado. E enquanto Jesus, junto com Jairo, se dirigia para a casa de Jairo, então a filhinha de Jairo morreu. Veio então um dos príncipes que serviam a Jairo e lhe comunicou o fato, sugerindo que não mais incomodasse o mestre, pois não havia mais o que fazer, uma vez que a menina já havia morrido. Mas Jesus, ouvindo isso, disse a Jairo: não tema, crê somente e ela será salva. E Jesus ressuscitou a menina. Jesus, meus amados irmãos, sendo Deus, é o autor da vida. Jesus, sendo Deus, é onipotente. E sendo Ele Deus, o autor da vida e onipotente, nada há, por mais improvável que pareça, que lhe seja impossível de realizar. Os impossíveis do homem são possíveis para Deus, para o nosso Deus. Vamos pensar em algumas coisas impossíveis para o homem, porém não para Deus, além dos exemplos citados aí no nosso texto inicial. Vamos pensar em alguma coisa? Podemos pensar, por exemplo, meus irmãos, na travessia do Mar Vermelho, relatado em Êxodo 14, naquela ocasião, da forma como foi feita. Todo mundo conhece a história, né? O mar se abriu, o povo atravessou. Impossível! Impossível! Para quem é impossível? Para os homens. Porque não é impossível para Deus. A derrubada das muralhas de Jericó, conforme o relato de Josué 6, o povo caminhando em volta das muralhas, uma vez a cada dia durante 6 dias, e no 7º dia 7 vezes. Lá no final, dando brados, louvando a Deus, tocando a buzina, e a muralha caindo. Impossível. Impossível para os homens. Para Deus, não. Não é possível para Deus. Trazer Lázaro de volta à vida depois de 4 dias de morto, completamente impossível, mas não para aquele que é o Deus encarnado na pessoa do Filho. Ordenar ao mar e ao vento que se acalmem, que cesse a tempestade, e eles obedecerem, impossível. Impossível para os homens, mas não para Jesus, aquele que é o Verbo de Deus, que estava no princípio com Deus, sendo ele o próprio Deus na pessoa bendita do Filho. Então, não há impossíveis para Jesus. Qual é a situação pela qual você tem passado e que lhe parece muito difícil, impossível até sair dela? Qual é a situação que você tem vivido e que já minou, esgotou as suas forças e talvez até os seus recursos? Faça como Jairo e a mulher da história. Confie sua situação a Jesus. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para ele. Ele é onipotente. E se você até já tem confiado e buscado a Jesus, mas a situação, como se diz, né, parece que já foi para o brejo, como pareceu ao servo de Jairo, continue confiando, pois Jesus tem poder até para ressuscitar os mortos. Não temas, crê somente, é o que ele diz. E mesmo que Jesus não faça por você aquilo que você quer, mas faça aquilo que ele quer, como fez com Paulo, não lhe tirando um espinho na carne, continue confiando, porque Deus sabe o que faz, e o poder dele em sua vida se aperfeiçoa na fraqueza. Então essa é a primeira lição. Não há impossíveis para Jesus. A segunda lição, a segunda revelação acerca de Jesus, é que Jesus conhece quando alguém chega a ele com fé sincera. Jesus, meus irmãos, estava rodeado por uma grande multidão, e esta o apertava muito, e certamente que muitas pessoas tocaram em Jesus naquele dia. Ele não estava protegido por guardas, fazendo barreiras com cordas. Aí vem então aquela mulher que havia 12 anos, sofria terrivelmente com aquela enfermidade,
E acrescente-se a isso o fato de ela ter gastado todos os seus haveres numa inútil busca por cura e tocou-lhe na orla do seu vestido, pela parte de trás. A orla era uma espécie de franja que pendia dos ombros. E com muito temor essa mulher faz isso, porque devido às suas condições, segundo as leis levíticas, ela estaria cometendo um grande erro. Mas, crendo que poderia ser curada, ela fez assim mesmo. E foi curada no mesmo instante. Quem me tocou? Perguntou Jesus. E os discípulos falaram, olha, uma multidão te aperta e perguntas quem me tocou, mas aquele foi um toque diferente. Aquela mulher aproximou-se de Jesus com fé sincera e Jesus reconheceu isso, porque Jesus conhece quando alguém se aproxima dele com fé sincera no coração. Ela então se manifestou com muito temor, mas Jesus lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então ela foi curada da enfermidade, salva e livre do temor de que, por ter quebrado a lei de Moisés, pudesse sofrer alguma espécie de punição. Aquele temor que lhe assombrava, tudo isso por quê? Porque ela teve fé sincera no coração. E Jesus, meus irmãos, sendo Deus, é onisciente. Ele sabe o que se passa no mais profundo íntimo de cada pessoa. Ele sabe se a pessoa que se aproxima dele em busca de algo crê realmente que ele pode realizar esse algo. Jesus sabe da fé que há no coração das pessoas. Lá em Apocalipse 2, versos 18 a 19, meus irmãos, nós lemos a palavra do Senhor Jesus através de João à igreja de Tiatira. Jesus diz assim para João, olha, ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto. Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Jesus conhece. Jesus sabe sobre a nossa fé. Jesus sabe se cremos realmente que Ele pode todas as coisas ou não. Jesus sabe se cremos realmente que Ele pode cumprir as promessas que fez ou não, ou se não cremos. Precisamos, meus irmãos, buscar crescer na fé. Não adianta querermos enganar a nós mesmos e aos outros se não conseguimos enganar a Jesus. Quando experimentamos crer em Jesus, deixar aos pés de Jesus as nossas ansiedades, crescemos na fé, pois vemos que Ele realmente pode todas as coisas. Jairo experimentou isso, e também a mulher que tinha um fluxo de sangue, e certamente cresceram na fé. E assim também se dará conosco, se nós experimentarmos confiar de verdade em Jesus. Então, não há impossíveis para Jesus, primeiro, e Jesus conhece quando alguém chega a Ele com fé sincera. Essas são as duas primeiras revelações, lições ou revelações que temos aí. Mas ainda tem a terceira, que é: ninguém pode ocultar-se de Jesus. Ninguém pode ocultar-se de Jesus. Depois que a mulher tocou na orla da veste de Jesus, ela tentou se ocultar, tentou permanecer oculta, porque ela fizera algo errado, segundo as leis levíticas, devido à natureza da sua condição. Mas ela não pôde ocultar-se por muito tempo. E ela mesma viu que não podia ocultar-se de Jesus. E ninguém pode ocultar-se de Jesus. Em Marcos 14, versos 10 a 18, nós lemos que Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar a Jesus. E eles ouviram, se alegraram e prometeram dar dinheiro para Judas. E buscava então ele como o entregariam em ocasião oportuna. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, e onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz,
onde está o aposento em que eu hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. Quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E lá em Marcos 14, de 27 a 30, está escrito assim: disse Jesus aos discípulos: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Judas pensou que estava fazendo as coisas às ocultas, mas não estava. Jesus sabia. Pedro, nem ele mesmo sabia que iria negar a Jesus naquela noite, mas Jesus sabia. Não podemos ocultar nada de Jesus. Ele sabe o que se passa no mais profundo do nosso ser. Ele sabe da nossa fé e também da nossa falta de fé. Ele sabe da verdade que há em nós e também da mentira. Ele sabe da sinceridade e também da insinceridade, da humildade e também do orgulho. Ele sabe sobre aquilo que nós pensamos que só nós sabemos e que escondemos de todo mundo. Ele sabe. Não podemos fugir diante de Jesus. Se somos humildes, ótimo, maravilha. Mas se somos orgulhosos, não adianta fingirmos. Fugir da presença de Jesus, fingir, né? Humildade. Nós temos que confessar o nosso orgulho. Pedir que Ele nos transforme, porque não se esconde nada dele. Se nós amamos, maravilha. Mas se nós não amamos, não adianta nós fazermos de conta que amamos. Fingirmos que amamos. É melhor confessar e pedir que Ele nos ajude a amar. Se temos fé, se estamos conseguindo resistir às paixões e assim sucessivamente, maravilha. Mas se não, não adianta fingir. Temos que confessar e pedir que Ele nos ajude a fazer aquilo que precisamos fazer, sermos do jeito que precisamos ser, termos aquilo que nós precisamos ter, porque nós não podemos esconder nada de Jesus. Não adianta sermos insinceros com Jesus. Ele conhece o nosso coração. Concluindo então, meus irmãos, veja bem, nós temos um Deus que pode todas as coisas. E esse Deus tem grandíssimas e preciosas promessas para nós. Nós não precisamos ficar temerosos, mesmo que pareça que o mundo vá desabar sobre nós. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que não precisamos, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Jesus sabe sobre a qualidade da nossa fé. Se a nossa fé no momento não é muito boa, não precisa continuar assim. Podemos crescer na fé através das experiências com Jesus. Façamos experiências com Jesus. E terceiro, nosso Deus é onisciente, nada lhe pode ser ocultado. Sendo assim, o bom é que busquemos nele a purificação dos nossos pecados e o fortalecimento onde temos sido fracos. Então, essas são 3 revelações aí, né, acerca de Jesus, o Jesus em quem nós cremos. Não há impossíveis para Jesus. Ele conhece a nossa fé, Ele conhece quando alguém chega a Ele com fé sincera, se a fé de quem se achega a Ele é sincera, e ninguém pode esconder nada de Jesus. Ele sabe todas as coisas. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração, para que nós procuremos sempre ter um correto proceder diante desse Jesus em quem nós cremos. Amém? Deus abençoe sua vida.